Vamos falar de medo nas crianças agora? Do que seu filho tem medo? Me conta. Medo do escuro? Medo de dormir sozinho, talvez? Medo de ir no dentista? Né? As crianças têm uma série de medos, né? A gente preparou aí uma matériazinha que antecede a minha conversa com o psicólogo Marco Leite a respeito do medo que as crianças têm. E como que a gente pode fazer para curar isso nelas, que elas não cresçam. O que a gente não quer é que a criançada cresça medrosa, né? E se torne um adulto medroso. Então, olha aí. Medo do escuro, medo de dormir sozinho, medo de bicho-papão. A partir dos 3 anos de idade, a criança começa a sentir mais medo. Você tem medo? Tenho. Do quê? De cobra. Você tem medo de quê? De nada. De nadinha? Você é bem corajosa? Uhum. Que idade você tem? 7. E depois de uma certa fase, a criança começa a sentir medos que aprendeu com os pais. Medo de ir no dentista, medo de trovão e assim por diante. Brincar de dentista e ajudar os bichinhos de pelúcia a manterem seus dentes limpos funcionam muito bem. Essa simulação de brincadeira permite que elas se sintam mais confortáveis e com menos medo, porque passam a saber o que vai acontecer e o que espera na consulta. O mesmo vale para outros possíveis medos, como, por exemplo, o medo de trovão. Você tem medo? Tenho. Do quê? Escuro. Do escuro? Por quê? Medo do escuro mais ou menos? Sim. Pode surgir alguma coisa no escuro? Sim. Não menospreze o medo da criança. O que para você pode parecer simples, para ela tem uma dimensão muito maior. Seja inteligente. Marco Leite, psicólogo, está aqui para ajudar, né, papai, a mamãe, a livrar a criançada desse medo, né? O medo, ele surge da onde? Porque quando é o medo aprendido, como a gente viu, né, no boletim, por exemplo, o medo aprendido. Se o pai tem medo do dentista, o filho vai aprender a ter medo do dentista. Se quando o trovão faz aquele barulhão, o pai fica com medo, o filho vai aprender também. Fora isso, da onde que vem o outro medo? O medo do bicho-papão, o medo do escuro? Bom, Lu, será que existe algo que não seja aprendido, né? Tem uma pesquisa muito legal, inclusive tem um vídeo, deve estar na internet, o pessoal consegue encontrar. Eu vi isso na minha faculdade, então faz muito tempo, na minha formação. Era um bebê que era colocado em cima de uma mesa de vidro. Então, assim, o bebê chegava até a ponta do vidro. E quando a mãe estava próxima, o bebê continuava andando. Como se não fosse cair, como se nada fosse acontecer. Mas pela confiança da presença. Isso. E aí, quando a mãe estava longe, ele não andava. Olha só. Ele ficava paradinho, mas não ia, não continuava. Isso demonstra que quando o pai dá segurança... Muitas vezes nós achamos que o medo ele não é aprendido, que é uma coisa natural. Bom, tudo bem, você pode até pensar por aí, né? Na linha que eu trabalho, nós pensamos como, não, o medo é aprendido sim. Mas não quer dizer que ele seja aprendido e passado de uma forma consciente. Entendi. Né? Eu ouvi falar uma vez, né, assim, de um caso que a gente discutiu já em grupos, né? De uma mulher que tinha muito medo de lagartixa. E aí, depois de um tempo de análise, ela foi lembrar que a mãe dela dizia que quando a mãe estava grávida, a mãe foi comer um sanduíche e tinha uma lagartixa morta dentro do sanduíche. Olha só! E aí tem aquela sensação, né? É aprendido às vezes. Claro que o bebê não sabe que é lagartixa, né? Mas aos poucos vai vendo o animal, né? Vai vendo a reação da mãe, a reação das pessoas, Marco, e vai aprendendo. Seria o modelo aprendido, então, que a criança tem. Por exemplo, o fato do trovão, por exemplo, o dentista, se o pai tem medo de ir no dentista ou do trovão, a criança inconscientemente a gente tem que pensar o seguinte, Lu, não é porque a criança tem medo de escuro que o medo seja do escuro. Às vezes é o medo da ausência do pai, a ausência da mãe, às vezes é uma questão de insegurança, às vezes é uma questão de estar sozinho, às vezes é uma questão de desamparo, às vezes é uma questão de aparecer alguma coisa ali. E o que faz nessa situação? De todos os medos, qual
Qual que é a atitude que o pai e a mãe têm que tomar para livrar a criança? Bom, Lu, quando o medo ele ainda é uma coisa assim, digamos que normal da criança, veja bem... O que seria o medo normal? O medo normal é, bom, tudo bem, eu não gosto da luz acesa, então deixa a luz do banheiro acesa, por exemplo. Ok. Deixa uma frestinha, né? Eu não gosto da luz apagada, quer dizer, né? Você deixa uma frestinha de luz acesa, alguma luminosidade, ou aquele abajurzinho, né, mais... Tem uns abajures hoje, todos, né? Cheio de coisas, tudo que deixa uma luminosidade bem baixinha, né? Bom, você vai conversar com a criança. Se o medo ele começa a ser um pouco mais patológico, ou seja, se a criança começa a entrar em estado de ansiedade, ter crises mesmo. Às vezes, o Freud descreve um caso muito legal de medo de cavalo, né? Que é o caso do pequeno Hans, na literatura, que o menino tinha tanto medo de cavalo que não podia sair na rua. Com medo de ver cavalo. Olha só. Se começa a ter essas inibições em outras áreas da vida, aí seria legal a ajuda de um psicólogo, né, para estar acompanhando o caso. O pai dentro de casa pode fazer o quê, então? Conversar. Saber de onde vem o medo, de por que tem esse medo. Forçar jamais? Por exemplo, se a criança tem medo de escuro, o pai ele pode forçar, não, vai dormir no escuro para aprender que não tem nada aí, ou não? Lu, veja bem, às vezes eu atendo algumas pessoas que elas me falam de medos de animais, por exemplo, barata, né, aranha, escorpião, cobra. Bom, por que você vai forçar a pessoa a entrar em contato com aquilo? Tem algumas técnicas que se utilizam disso, mas quando elas começam a contar de quando começou o medo, da onde que veio tudo, elas percebem que muitas vezes o medo nem delas era. Que era o medo de outras pessoas por outros motivos, mas que parece que a face de terror daquela outra pessoa diante delas, elas achavam que aquilo era extremamente aterrorizador. O que o pai e a mãe têm que fazer então? Conversar. Conversar com a criança. Conversar e explicar. Mas é isso que eu tô tentando dizer, Lu. Às vezes o pai e a mãe também têm medo de determinadas coisas. Entendi. Ou diz na entrelinhas, né? Por exemplo, dentista, nossa, tem que ir no dentista de novo. Sabia que tem crianças que têm medo de trabalhar? Adolescentes que têm medo de trabalhar? Medo de trabalhar? Medo de trabalhar. Parece que entra em pânico quando vai trabalhar. Entendi. Porque muitas vezes associa o trabalho com uma coisa extremamente negativa e ruim. Entendi. Que provavelmente aprendeu na infância. Aprendeu na infância com a vida dos pais, com a história dos pais. E essa conversa, então, deixa eu ver se eu entendi, se eu captei a tua ideia. Se a criança tem um medo específico, seja ele qual for, o pai deve conversar, tentar identificar de onde vem esse medo. Isso, enfim. Conversar, trocar uma ideia, conversar mesmo, mas sempre lembrando que a criança é uma criança. Certo. Acho que eu disse isso aqui algumas vezes, né? A criança é criança e ela tem a fantasia dela e a fantasia dela tá lá por algum motivo. E se de repente esse medo da criança se tornar algo que a impede de fazer as coisas normais do dia a dia. Aí procurar um psicólogo. Aí procura um psicólogo. Porque às vezes o medo da criança, ela incomoda muito mais os pais do que a própria criança. É verdade. E às vezes é preciso respeitar esse espaço da criança. Por exemplo, a criança tem medo de ficar sozinha. Bom, que pai que aguenta, né? E que mãe toda hora tem que ficar alguém com a criança. Mas talvez a criança esteja precisando ficar com um pouquinho de mais de pessoas dentro de casa. Eu tenho o caso de uma amiga minha, Marco, que é muito interessante, a Camila. E ela morria de medo de elevador. Não entrava em elevador, mas nunca, nem se empurrasse, fechasse. Ela tinha um pânico, sabe? Um pavor, ela tinha medo disso. E com o trabalho com o psicólogo, ela descobriu que também, conversando com a mãe dela, ela depois de adulta isso, que ela foi descobrir o motivo do medo do elevador. Ela descobriu que ela nasceu de parto normal com um cordão enrolado no pescoço, o cordão umbilical. E por isso ela tinha medo de lugar muito pequeno e muito fechado. Fechado, apertado, né? Pois ela fez um tratamento veja onde ela bem, entra né? no elevador. E às vezes as pessoas podem confundir e falar, poxa, ela tem medo de entrar no elevador. Mas não é esse o medo que está por trás, né? É o de lugar fechado, tem um significado na história da pessoa. Exatamente. Por isso que é legal, às vezes, fazer a análise para você ver qual é o significado que isso está tendo para você. E com a criança é a mesma coisa. Não é porque a criança diz, por exemplo, que tem medo, sei lá, do homem do saco ou, né, do homem do chapéu, que significa... Da loira do banheiro. Isso, que significa necessariamente que está com medo daquilo. Ou do bicho-papão. Existe bicho-papão, por acaso?
Bom, até hoje nunca vi. Não sei, né? Dizem que o bicho-papão hoje em dia governa o nosso país. Governo. Que horror minha piada, gente. Que horror, vai. Então, Lu, mas é mais ou menos nesse pensamento, né? Bom, não sei se existe, nunca vi, não tem evidências, né? Então, minha gente, olha, eu acho que ficou muito claro aqui como é que você pode ajudar o seu filho com relação ao medo que ele tem, seja o medo que for. Primeiro, conversar, identificar a causa do medo, né? Aquela conversa gostosa que só você tem com o seu filho, e se de repente isso estiver fazendo com que ele não cumpra com a vida normal, não consiga levar uma vida normal, aí você procura um especialista para te ajudar, tá bom? Isso, Lu, posso só dar uma palavrinha? Claro, querido. Eu acho que isso que você disse é o mais importante, a relação pai e filho. É aí que vai desde fazer e criar uma situação de medo, como também tirar esses tipos de medo. É nessa relação pai, mãe e filho, na relação familiar. Perfeito. Adorei, tá? Então fica a dica aí, conversa gostoso com o seu filhote. Obrigada, Marco. Eu que agradeço, Lu.